Fazer o documento aí. Vai, pastor Neymar. Então a matéria que nós estamos estudando hoje, que nós vamos dissertar sobre ela hoje, fala da teologia pastoral, que é uma disciplina que nós estamos estudando, e nós vamos falar sobre a poimênica, que assim é chamada teologia pastoral. Ela trata do fazer, do ser e do fazer do ministério pastoral. Nós vimos aqui os objetivos do pastor, o que é compreender o título do pastor, dessa matéria, dessa disciplina, conhecer os pré-requisitos, ou seja, o que nós vamos estudar, você vai compreender o título de pastor, você vai conhecer os pré-requisitos pastorais, vai saber discernir a pessoa do ministério, vai identificar os lobos do meio do rebanho, e entender o peso da responsabilidade pastoral. Aí nós vimos aqui essa imagem, onde nós temos aqui o pastor observando as ovelhas que estão se alimentando. Ou seja, ele está guardando as ovelhas, ele está protegendo as ovelhas, ele está atento às ovelhas. Isso é a função de um pastor. Aí nós vimos o texto, 1 Pedro capítulo 5, de 1 a 4, que fala de como que um pastor deve se comportar, se postar. Pedro, o apóstolo Pedro está dizendo: pastoreai o rebanho de Deus, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente. Ou seja, para você pastorear, você precisa ter isso no teu coração. Não pode ser por imposição, não pode ser por constrangimento, não pode ser por obrigação. Tem que ser por uma espontaneidade. Aí vai fluir naturalmente o pastoreado. Pastoreado de boa vontade, nem como dominadores, ou seja, você não pode ser aquela pessoa que domina, aquela pessoa que manipula, aquela pessoa que traz a ovelha para você como se ela fosse sua. Na verdade ela não é sua, ela é de Deus. Ela é de Deus, ela não é nossa, ela é de Deus. Então, aí vem aqui, o que é essa palavra poimênica, ou teologia pastoral? É porque essa palavra vem do grego, e sendo do grego, ela significa, vem do grego e significa pastor. Então, poimênica tem a ver com o trabalho pastoral. De um modo geral, define de forma sistemática o ofício, serviços, dons e tarefas do ministério. Aí tem uma outra imagem. Isso é ser um pastor. Isso aqui me chama a atenção também. Por quê? O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Você vê que a ovelha, ela está caindo. Ela está indo para o abismo. Ela está indo para a ribanceira. E o pastor, ele está arriscando a vida dele. Ele está correndo risco, mas ele está dando a vida dele para resgatar a ovelha. Aplicando essa imagem, essa figura à nossa vida, quando uma ovelha está correndo risco de vida, em todos os sentidos, eu estou falando risco de vida na saúde também, mas o risco de vida, ela está fraca, ela está desanimada, ela está querendo desistir, ela não está acreditando naquilo que está sendo pregado, ela está levantando uma crítica. Nós, pastores, precisamos de sabedoria, maturidade, ser cheio do Espírito Santo, ao ponto de entender que essa ovelha precisa de ajuda. Ela não é um problema. Ela não é alguém que está se levantando contra você. Ela precisa de ajuda. Quando nós temos esse entendimento, nós fazemos isso aqui. O que é fazer isso aqui? É você orar pela ovelha. É você jejuar pela ovelha. É você buscar a Deus pela ovelha. É isso aqui. É dar a vida pela ovelha. Se nós queremos ser pastores, se nós queremos ser presbíteros, como diz Pedro aqui no texto que nós lemos, nós precisamos entender que nós temos um preço a pagar. E aí eu acho que eu já falei, mas eu vou repetir. Se o membro comum ora meia hora, nós precisamos orar 3 horas. Se o membro comum vai ao monte uma vez por mês, nós precisamos de 2, 3, 4 vezes.
Se o membro comum, ele lê um capítulo da Bíblia por dia, nós precisamos ler um livro. Se ele medita durante meia hora, uma hora, nós precisamos mais pastor. É isso aí, é dar a vida pela ovelha. Vamos prosseguir. É quando uma ovelha está internada, você vai fazer visita. Quando o casamento não está bem, você vai lá. Vai. O termo pastoreado era a metáfora favorita utilizada por Jesus para descrever a si mesmo o seu ministério. Uma pessoa que cuida do rebanho de Deus, liderando, alimentando, olha o pastor, liderando, alimentando, corrigindo, consolando, está ali, ó, alimentando, liderando, alimentando, corrigindo, consolando, protegendo o rebanho, ou seja, os membros da igreja. Cada líder da igreja, guardado as devidas proporções, ainda que não ordenados, em seus pequenos grupos são pastores em potencial. Então você, para exercer o pastorado, você não precisa chegar à frente da igreja. Você não precisa ter uma igreja nas suas mãos. Se você é líder de um grupo pequeno, de 4, 5 pessoas, você já está pastoreando. Por quê? Deus começa a colocar grupos pequenos nas nossas mãos para saber como é que vai ser o nosso desenvolvimento, para saber como é que vai ser a nossa entrega. À medida que nós vamos tratando de 4, de 5, ele coloca 10, ele coloca 20, ele coloca uma estrutura. Depois da estrutura ele coloca uma igreja. Então, se você tem 5 pessoas, você já é pastor de 5 pessoas. O pastor, não diz o texto, não diz em lugar nenhum que um pastor é estabelecido quando ele cuida de 100 ovelhas, quando ele cuida de 500 ovelhas, quando ele cuida de ovelhas. Então, cuidar de ovelhas, aí uma ovelha, dependendo do seu empenho, da sua dedicação, Deus vai formando o pastor com essas ovelhas. Então, uma célula, um lar de paz, você é pastor daquele povo ali. Ser o pastor não é uma posição social. Volta aqui. Ser um pastor não é uma posição social. E quem almeja o pastorado com essa finalidade está caminhando na rota errada. Por quê? Ser um pastor é algo que dá status. É algo que coloca você em evidência. É algo que, socialmente falando, ontem eu cheguei, estacionei meu carro lá no final do estacionamento, já tinha enchido o estacionamento. Quando eu desci do carro, veio o senhor falar comigo. Pastor Ivaldo, sim. Ô pastor, prazer imenso falar com o senhor. Me pediram de chegar até o senhor, mas eu consegui. Eu falei, caraca, será que isso está acontecendo? Uma pessoa de fora queria falar comigo, de outra igreja, está querendo ser meu aqui e tal, mas ele trouxe um projeto para apresentar, queria falar com o pastor Marcos, sei o que e tal. Eu não sei se é verdade, mas ele... Né? Aí, caramba, é tão importante. Né? As pessoas estão me procurando, as pessoas querem falar comigo, e eu agora sento lá na frente, nas cadeiras amarelas. Né? Meu Deus! Então, ser um pastor, ter o título de um pastor, qual é o seu desejo no teu coração? Qual é o teu pensamento? É ser um pastor para ser alguém visto, reconhecido, ocupar os melhores lugares? Mas para você fazer isso, ou para você ter alguns benefícios, hoje eu estava conversando com um pastor sobre isso. Eu falei, ser pastor tem os seus benefícios. Por ser um pastor, eu já fui enviado para Camboriú, eu já fui no Recife 2 vezes, eu já fui em Fortaleza, tudo isso tem avião. Se eu fosse meu comum, talvez eu não teria ido. Tem os benefícios? Tem. Passei uma semana em Recife, logo depois, na semana seguinte, eu fui conduzido até Fortaleza, passei uma semana em Fortaleza. O hotel, que eu abri a janela assim no 15º andar, a praia estava aqui, ó, na minha frente. Uma semana ali. Meu Deus.
Tem os seus benefícios. Tem os seus benefícios. Porém, quando te ligam, pastor Nivaldo só pode vir aqui na minha casa agora, porque o meu marido está querendo ir embora de casa. Aí você está no meio de um jantar. Pastor Nivaldo, acabou de acontecer uma coisa agora e fulano foi para o hospital. Eu não sei nem o que está acontecendo, mas eu sei que houve e eu preciso da sua ajuda. Aí você tem que largar tudo e socorrer aquela pessoa. Pastor Nivaldo acabou de falecer. Como já me ligaram, pastor Nivaldo, acabou de falecer. Aí você, caramba, e agora? Tem todo o trâmite, né, para poder fazer essa pessoa. Nessa hora, ela não sabe para onde ir, a quem procurar, a quem recorrer, porque é totalmente desnorteada. Como é que vai dar a notícia? Então, nessa hora, você estava lá assistindo seu filme. Um predileto. Com a sua família do lado. As crianças ali, a esposa, o marido. E aí você tem que largar tudo. Então, qual é o seu pensamento? A liderança pastoral não é uma espécie de gerência, mas um exemplo de submissão, devoção, humildade e paixão pelas almas. Temos sempre em mente que Jesus nos ensina, tem um dia aqui, a lavar os pés do discípulo, João 13, em uma função que era destinada aos escravos. Na sexta-feira, hoje especificamente, na sexta-feira não tem culto na igreja. Você vai sair com o seu pessoal, vai comer uma pizza, vai para a família. Aí o pastor Nivaldo pega o equipamento, pega o pessoal dele e vai para o calçadão. Vai evangelizar. Aí chega lá, tem os bêbados que incomodam a beça, tem os meninos, e tem o pessoal que fica lá na frente, enquanto a menina está cantando, o cara está lá dançando, né? E aquelas prostitutas, aquele negócio e tal. E a gente fica ali até às 10 horas da noite. Aí 8 horas da manhã tem que estar aqui, por quê? Porque 8 horas da manhã nós estamos ministrando para um grupo de casais que faz casado para sempre, um problema no casamento, alguns deles. Por exemplo, o marido que largou a esposa e arrumou um amante, e aí foi morar com o amante, e agora eles vieram fazer o casado para sempre. Esse marido com essa esposa, e a gente está trabalhando e já conseguiram tirar a amante do cara, já conseguiram trazer o cara para casa, já conseguiram fazer com que os dois se unam novamente. Então termina o trabalho 10 horas na sexta-feira, 8 horas da manhã no sábado, que é a minha folga, eu estou aqui ministrando o casado para sempre. Agora, por que eu faço isso? Porque eu tenho um chamado. Se eu não tenho chamado, eu não vou fazer isso. Caramba, ainda tem que ir lá. Poxa, qual é o seu coração? Qual é a intenção do seu coração? Então está aqui, Jesus nos ensina sobre isso. E eu, quando peguei essa matéria, falei, caramba, eu precisava pegar essa matéria. Qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Ou seja, como pastor, você vai servir, servir, servir e servir. Apesar da evolução cultural, os padrões divinos para o pastoreado são atemporais. E isto não pode ser relativizado sob pretexto algum. Deve ser levado muito a sério, com temor e tremor pelos que desejam o episcopado. Mas pastor, tem pastor aí que não está nem aí, claro. Tem pastor aí que você não vê fazendo isso, não está envolvido nada, claro. Assim como tem médico, assim como tem advogado, assim como tem e todo segmento. Pastor é a mesma coisa. Você vai no advogado que coloca a causa na mão dele e ele ganha todas as causas que ele recebe, que ele pega. E tem advogado que ganha uma, ou ganha duas, e para ele está bom, porque ele não se aprofunda, ele não estuda, ele não se recicla. E pastor é a mesma coisa. Nós precisamos, né? E aí tem os pastores, tem nas igrejas os pastores que só querem pregar, só querem púlpito. Quando chama ele para fazer o evangelismo, é uma guerra. Quando chama ele para ir numa casa que tem um demônio se manifestando lá para fazer uma libertação, a guerra é dobrada. Até porque ele não... Peraí, não, isso aí eu não deixo.
Há pouco tempo atrás, não está aqui mais, eu não vou falar o nome, mas uma pessoa chamou a gente para fazer uma libertação e por acaso eu estava perto de um outro pastor. Pô, irmão, vamos lá fazer. Não. Isso aí eu não deixo, isso aí eu não tem nada a ver com isso. Não vai mexer com ele. Na minha área, e não foi. Por quê? Porque não mexe com isso com a libertação. Não, meu negócio é pregar, falar você. Tirou toda a dúvida. Então tem pastores e tem pastor. Então, você é a clara evidência. Hoje tem uma libertação para fazer. Pô, não é o nosso presidente que vai lá. Ele tem uma série de assessores, uma série de assistentes. Somos nós. Essa fase dele já passou. Se precisar, ele vai. Com certeza ele vai, porque ele já foi. Se necessitar do nosso presidente na sua casa, ele vai. Porque ele já foi. Em algumas casas eu sei que ele já foi. Mas, se for necessário, enquanto nós pudermos resolver, somos nós que temos que resolver. Olha só. Olha essa imagem. A ovelha. E quando eu olhei essa imagem, eu comecei a observar essa imagem. Falei, o que esse cara está fazendo aqui? Isso aqui é um lobo tentando pegar a ovelha. As outras ovelhas, elas não podem fazer nada. Já é extinto. E aí o pastor tem que, apesar da evolução cultural, os pastores divinos para pastorear são temporários, já lembro isso aqui, Ezequiel, portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as ovelhas. Aqui cita alguns homens que deram a vida pela igreja. Aí nós vemos aqui Agostinho, bispo, ainda aqui nos primórdios, Lutero, o grande reformador, John Calvino, pai de Calvinismo, John Wesley e outros líderes. Mais à frente, tem aqui, ó, lembrando os princípios bíblicos, pastorais e pessoais, podemos citar Edwards, Morgan, Spurgeon. Se você já leu a biografia desses homens, você sabe quem é esses homens. Se você não leu, eu sugiro a você ler. Porque alguns desses homens e outros, eles oravam 6 horas por dia, 8 horas por dia. Eu lhe faço a pergunta, não precisa levantar as mãos. Quantos minutos você ora por dia? Será que você para? Eu me incluo nisso também. Será que nós paramos todos os dias, meia hora para orarmos? Não é orar, Senhor, me dá saúde, me prospera, abençoa minha casa. Não. Senhor, aquele casal, aquele casamento, Senhor, entra ali naquela guerra, peleja aquela guerra. Senhor, em nome de Jesus, aquele enfermo ali, Senhor, traz a cura para aquele irmão. Será que nós paramos meia hora para orar por essas pessoas? Eu não sei onde é que foi que eu falei, eu ouvi esse testemunho de um pastor que foi visitar uma cidade onde não havia decisões há muito tempo. Não havia decisões há muito tempo. Esse pastor foi pregar nessa cidade. E aí chegou na casa desse pastor amigo dele e ele passou o dia inteiro. O pastor não viu esse pastor convidado. Ele entrou no quarto e abriu a porta, estava de joelho orando. Aí ele saiu. Ele passou todas as vezes que ele procurava, ele estava orando.
não veio almoçar. Foi para a igreja de manhã, dia seguinte não veio, ficou lá. Lembra? Alguém falou isso aqui em algum lugar, e aí não veio almoçar. De tarde, o pastor foi lá, ele está orando. Aí quando o pastor, não, entra aqui, me ajuda a orar, ainda chamou ele para orar. Por quê? Porque não havia decisões naquela cidade. Ele passou a noite inteira, em jejum o dia inteiro, porque ele queria almas na noite que ele ia pregar. E Deus fez um grande mover, salvou pessoas naquela noite, foi uma coisa assim fantástica. Mas ele estava orando desde a noite anterior, clamando. Se não me engano, foi o livro dos 20 anos heróis. Foi, eu não lembro, sei que tem pouco tempo que eu vi isso. Então hoje, quando nós vamos pregar, quando você vai pregar, seja em qualquer lugar, quanto tempo de oração, quanto tempo de jejum? É ser pastor. É ser pastor. E isso não é. Então esses homens, hoje é muito bonito falar, pô, Spurgeon, Lutero, mas vai lá, volta a história. Então hoje nós estamos precisando, nós estamos na expectativa de surgir homens como esse, que oram 6 horas por dia. Eu fiquei assim, perplexo, há 2 anos atrás, quando um dos pastores que estava no nosso meio, nesse dia, cara, eu não tenho motivo para orar 2 horas, eu não tenho assunto para orar 2 horas. Eu ouvi aquilo e falei, eu não tenho assunto para orar 2 horas? Isso. E assim, e aí, não, pastor, olha só, 1 hora, vamos fazer o seguinte, divide, em vez dos pastores orar 2 horas, ora 1 hora, outra hora 1 hora. Assim fica melhor, dá para todo mundo orar. É esse nível de comprometimento que nós temos hoje. De pastores, e nós estamos falando aqui de pastores que querem orar meia hora, no máximo. Aí quando você pega os assuntos para orar, quando você pega os pastores, pega as escrituras, pega as igrejas, pega os casais que estão com problema, pega a liderança, quando você pega tudo isso, pega os projetos, pega as autoridades, aí você vai ver que você tem assunto para orar. Olha, mas eu vou ficar orando para o governador, eu vou ficar orando pelo prefeito, eu vou orar para aquela guerra lá fora parar, eu vou orar para Israel, eu nem sei onde é que fica Israel, vou orar para Israel, e a Bíblia fala orar para Israel. Aí a gente vai ver que nós temos assunto. Mas eu quero ser pastor. Amém. Glória a Deus por você. Semana que vem eu quero te ver aqui de novo. Você vai ser um pastor preparado. Pastor, O pastoreio da Bíblia. Não podemos falar de pastores hoje sem voltarmos ao Antigo Testamento. Algumas de suas referências pastorais, como por exemplo, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Expressando de maneira profunda o papel pastoral que Deus ocupa primordialmente em relação ao seu povo. Aí vem aqui, ainda no Antigo Testamento, Israel é diversas vezes definida como ovelha que não tem pastor. Aí tem vários textos aqui, depois você pode ler e aí você vai entender. Essa figura de linguagem, nós estamos aqui. Essa figura de linguagem, quem não tem apostila, expressa biblicamente, essa figura de linguagem expressa biblicamente, destaca a autoridade, o cuidado, a ternura, a coragem, o sacrifício e as tarefas exigidas de um líder pastoral. A que nível de comprometimento está sujeito aquele que almeja o ministério episcopal? Aí está lá, Jeremias 31. Com amor eterno te amei, também com amabilidade te atraí. Ou seja,
Você tem um chamado. Deus, Jesus, Ele está dizendo, com amor eterno, Jeremias está dizendo ali, Deus está dizendo, com amor eterno eu te amei e te atraí. E agora eu quero colocar uma responsabilidade nas tuas mãos. Eu quero confiar algo a você. Deus está te chamando, Deus está te levantando para colocar algo nas suas mãos. E nós temos um exemplo muito claro na nossa frente, na nossa igreja, que é o nosso pastor. As demandas que o pastor Marco enfrenta para ser um pastor de ministério desse. Para ser um pastor de ministério desse. E é claro, cada um no seu nível, cada um na sua demanda, os pastores que estão à sua volta. Cada um tem um nível de responsabilidade, de comprometimento. O que dizer ainda da figura, o que dizer ainda da imagem viva e figurada entre o casamento de Oséias e uma prostituta? Todos nós conhecemos a história de Oséias, conhecemos? Amém. Será que eu e você faríamos o que Oséias fez? Meu Deus. Ei? Não faria. Acho que semana passada, Faria. eu e meu filho estavam conversando sobre isso. Ele falou, não, pai, não pode, pai, então tem que voltar e ver o livro de José de novo. Você vê que é como é que faz tua esposa. Vocês devem conhecer a história de um profeta que andou nu com a rua fora. Não falando de Jeremias, que creio que todos conhecem, o que o Jeremias passou foi levantado para quê? Será que nós faríamos o que esses homens fizeram? Oséias, eu não vou dizer nem Oséias, porque você casar com a prostituta, cara, ali foi uma bagunça, foi uma humilhação, uma vergonha. Como é que você e eu, você ficaríamos perante a sociedade? Mas, então ser pastor, é claro que nós estamos falando de pessoas que chegaram talvez ao extremo, mas Deus precisava mostrar para nós esses extremos de ser alguém que casa com uma prostituta e que ela o trai, ou de ser alguém que é jogado no lamaçal e amarrado, ele é amarrado na estaca, ou alguém que tem que sair nu para a rua fora e passar um tempo da sua vida nu, se expondo. Talvez nós não cheguemos a esse nível, mas nós podemos avaliar se eu estou preparado para orar pelas ovelhas que Deus está colocando nas minhas mãos. Hoje eu ministro para uma classe de casado para sempre, onde nós temos 5 casais, apenas 5 casais. Eu preciso orar por esses casais. Eu preciso intervir por esses casais. Hoje, o pastor Nivaldo trabalha com consolidação. O que é consolidação? Todas as pessoas que aceitam Jesus, que vai na frente, e que abraçam, tal, e que levam lá para trás, e que levam o nome para a gente lá, quinta-feira agora, nós marcamos aqui na igreja, com um grupo de mulheres, a esposa da pastora Maria marcou, com um grupo de mulheres, para orar por esses novos coletivos que nós nem conhecemos. 7 horas da manhã nós vamos estar aqui, orando, pegando as fichas, lendo o nome e orando por essas pessoas. Trabalho que nós precisamos fazer. Quando vai acontecer o batismo, nós temos 100 pessoas para batizar. Quando vai acontecer o encontro, nós temos 50 pessoas para passar pelo encontro. Nós temos que interceder por essa pessoa, jejuar por essas pessoas. Cara, mas eu não sei nem quem são. São ovelhas que Deus colocou nas nossas mãos. Então ser pastor é isso. Ser pastor é isso. Mas vamos continuar. Nós não estamos aqui para fazê-los desistir, para fazê-los desanimar. Nós estamos aqui para mostrar para os amados irmãos qual é a realidade de um pastor, o que o pastor tem de responsabilidade e de peso sobre o ombro dele, para quando vocês forem chamados para serem líderes, pastores, mesmo que seja de um grupo pequeno, vocês olhem, eu tenho essa demanda.
Na hora que chamar você para você ser ungido, antes de você aceitar colocar o óleo em cima da sua cabeça, você pensar, peraí, a minha privacidade vai acabar. Eu, quando fui ser ordenado a pastor, eu fui chamado para pastor, eu coloquei Deus à prova. Eu falei, Senhor, eu não vou subir